dos Salmos. Os Salmos vêm dizer para a gente como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, o caminho dos pecadores, que imita essa conduta, né? E Paulo vem nos dizer para a gente não se enganar com essas pessoas, né? E os Salmos, tudo começa aqui, né? Em andar, imitar, se assentar, roda, zombadores, pecadores. Então, a nossa conduta como cristão começa aqui. O que a gente tem imitado, o que a gente tem feito, o que a gente tem seguido e principalmente, o que estamos ouvindo? Porque o que entra no nosso ouvido, ele vai para o nosso coração. E ali ele cresce, ali ele germina, né? Então é muito precioso aquilo que a gente deixa entrar nos nossos ouvidos. E por isso a advertência, cuidado, Paulo escreveu. Cuidado, igreja. Cuidado com as más companhias, cuidado com as más conversações, porque elas corrompem os bons costumes, ou seja, vai corromper aquilo de bom que você tem se alimentado, aquilo de bom que você tem buscado, aquilo que o cristão demora às vezes a vida inteira para construir, por se associar a pessoas que pensam de forma diferente da gente, acaba sendo perdido. E o verso 1 do Salmo, ele já vem dar essa advertência. Olhe, muito mais que abençoado, bem-aventurado, muito mais que feliz é aquele que não segue este caminho, o caminho dos ímpios. É aquele que não dá ouvido, é aquele que não anda junto, é aquele que não quer imitar, não quer se assentar, para depois ele perder as práticas daquilo que ele demorou tanto a absorver e se perder por más conversações, por maus exemplos, né? Então, o que as influências, o que as companhias diz a respeito de nós? Porque, na verdade, o mau exemplo, a má companhia diz mais a respeito de nós do que da própria pessoa. Não é verdade? Como nós, como filhos de Deus, denominados cristãos, estamos nos comportando frente a situações em que, por muitas vezes, nós damos ouvidos, deixamos de seguir a orientação do Senhor para dar ouvido a pessoas que muitas vezes não estão seguindo a lei do Senhor. Então aqui, não andar, não imitar é o começo de tudo para a gente continuar andando na direção correta. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo. De quem nós temos que ser imitadores? De Cristo. Sede os meus imitadores, disse Paulo, como eu sou de Cristo. Então, a nossa conduta como cristão tem sempre que ser visando o que orienta o Salmo, a advertência que nos dá, a instrução que nos dá. Por quê? O verso 3 diz assim: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e medita de noite. Perdão. Então, a conduta de um cristão, ela tem que ser sempre voltada para o que diz a Bíblia, à luz da Bíblia. Porque se assim for, a gente vai querer sempre estar de dia e de noite meditando na palavra do Senhor, se enchendo da palavra do Senhor, querendo a palavra do Senhor. Veja bem, quanto mais a gente anda com uma pessoa, mais a gente se parece com essa pessoa. Não é verdade? Quando a gente vê até as crianças brincando, no domingo eu estava observando, as crianças brincam, tem umas que são mais tímidas, tem umas que são mais elétricas, mas no final, todas acabam imitando uma coisa ou outra entre eles. E é assim também a gente como adulto. E muitas vezes nós deveríamos ter uma maturidade cristã, mas não temos. Por quê? Porque nos deixamos influenciar por outras pessoas. Então a questão aqui é com quem nós temos nos associados e como essas pessoas têm influenciado a nossa vida cristã. Será que as pessoas que a gente tem andado, ela nos aproxima mais de Deus? Ou ela tem nos afastado mais de Deus?
Será que as pessoas que a gente tem nos associado, elas nos confrontam? Ou ela acaricia o nosso ego? Porque a maioria das pessoas, irmãos, gosta de acariciar o ego. Gosta de falar aquilo que a pessoa quer ouvir, para não contradizer, para não perder uma amizade. Mas eu e você, como cristãos, devemos contrariar de acordo com a palavra, constranger com a palavra, advertir com a palavra. E essa ministração é sobre o que nós temos aprendido aos domingos na escola dominical. Então é assim, quando a gente se depara numa situação difícil, numa situação em que nos põe dúvida, qual é o primeiro passo que eu e você como cristão devemos nos fazer? Além de orar a Deus, precisamos buscar ajuda, precisamos buscar orientação. Mas isso só será válido se a sua busca, se a sua procura, ela for baseada em pessoas que estejam firmadas verdadeiramente na palavra, no evangelho, que tenham base bíblica para poder te orientar, para te poder advertir, te puxar de novo do caminho, esclarecer as suas dúvidas. Porque do contrário, ao invés de você se corrigir e andar no caminho correto, você vai se apartar, você vai esfriar da fé. Por muitas vezes, você até deixa de congregar, porque deu ouvido a um conselho de uma pessoa que não estava falando com sabedoria, com discernimento, não estava falando o que era da vontade do Senhor, e sim da sua vontade própria. E o Salmo vem dizer que aquele que medita na lei do Senhor é como a árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Por que não murcha? Porque dá sempre folhas no tempo certo. Porque o ribeiro, que é Cristo, está sempre enchendo, está sempre nutrindo, está sempre fortalecendo. Então, do contrário, as folhas dela não vão voar, não vão secar, porque ela está se alimentando, ela está se enchendo da palavra. E por isso é importante se manter firme na palavra do Senhor. E às vezes a gente não consegue se manter firme. E é por isso que precisamos de companhias, mas de boas companhias. Porque essa companhia vai fazer o que com a gente? Vai nos ajudar a continuar na caminhada. Quando a gente estiver fraco, vamos comigo. Eu sei que você está com pouca força, mas é lá que é o seu lugar. Saia disso. Isso não vai te levar a lugar nenhum, isso só está te afastando do Senhor. Olha, você precisa buscar mais a Deus. Você precisa querer estar mais junto com seus irmãos, congregar. Você precisa ouvir a palavra, porque é a palavra que te nutre, que te enche. É a palavra que deixa essa árvore plantada à beira das águas firme e forte. As águas é o próprio Cristo, que nos enche, que nos nutre. E aquele que não tem essa companhia fiel, essa companhia verdadeira e leal, o que houve dessas pessoas? Vai descansar mesmo, você trabalha a semana inteira. De novo você na igreja? Também a sua vida é só ir à igreja? Também tem que se divertir. Esses são os conselhos daqueles que não estão nutridos nessas águas correntes. Eles não dão fruto e as suas folhas murcham. E as suas folhas murcham, e é interessante para eles que as folhas dos outros murchem também. Eles não se importam, porque o que importa para eles é o hoje e é o agora. Eles não estão preocupados com a sua vida espiritual, mas com a vida carnal, momentânea e temporária. Então é preciso a gente se apartar dessas pessoas. Conviver com todos, mas ser seletivo naquilo que a gente põe dentro do nosso ouvido, porque vai germinar dentro do nosso coração. E o que é que está frutificando dentro de nós? É a vontade verdadeira de seguir a Deus? É a vontade de andar nos bons conselhos? Ou é de assentar na roda? É de imitar aqueles que não congregam, não são imitadores de Cristo, não creem que Ele é o único e verdadeiro Salvador?
E o mais triste é que muitas vezes essas pessoas estão no meio de nós. E é por isso que a gente precisa ser vigilante e estar sempre atento à palavra do Senhor. Porque não é o que sai da boca da pessoa, é sempre a palavra do Senhor. Recentemente a gente ouviu, não presta atenção em quem está trazendo a palavra. Dê ouvidos à palavra. A palavra é viva e ela é eficaz na nossa vida. Eu posso falar qualquer coisa aqui, mas você tem o poder de abrir as suas escrituras e me confrontar e absorver somente aquilo que é de acordo com a vontade, com a palavra do Senhor. Você tem essa sabedoria. Então a gente precisa ser sábio e discernir o joio do trigo. Quem frutifica a sua vida espiritual, daqueles que ajudam a você a se afastar da presença do Senhor, ainda que no âmbito da igreja. Muitas vezes, irmãos, por ser meninos na fé, falamos coisas que mata a frutificação do nosso irmão, que mata a vida espiritual dele. Falamos muitas coisas, muitos conselhos incorretos, que em vez de ajudar, destrói a vida do outro. Então, o conselho dos ímpios, às vezes, a gente acha que é só o conselho dos ímpios, andar com os ímpios, a gente acha que só é somente com aquelas pessoas que estão fazendo coisas erradas, praticando coisas erradas. Eu vejo que não somente é isso. Aquelas pessoas que te ajudam a se afastar do verdadeiro evangelho, que contribui para você se afastar da palavra do Senhor, também está praticando o conselho errado. Não é porque você não pratica algo de errado, é que você está certo. Quando a gente deixa de praticar a vontade do Senhor, deixa de fazer a vontade do Senhor, deixa de meditar na lei do Senhor dia e noite, também estamos andando no caminho errado, porque é um caminho que está em contramão à vontade de Deus. Então, associar-se com pessoas que te afastam da presença do Senhor é um erro bem grave. E o que isso tem a ver com a busca pelo enchimento do Espírito Santo? Tem tudo a ver. Porque quem não está aqui precisa ser chamado a estar aqui buscando. E é eu e você o instrumento usado por Deus para trazer essas pessoas aqui para ouvir a palavra do Senhor e se encher. Talvez alguns de nós esteja dando ouvido a conselhos que não agradam a Deus. Talvez alguns de nós estamos imitando comportamento, conduta, falando coisas que não agradam a Deus. E nós não nos enxergamos como ímpios, porque no nosso ver, nós somos corretos, porque estamos na igreja, mas precisamos sempre trabalhar para imitar a Cristo, o único perfeito, andar nessa direção, mudar o nosso comportamento, sempre pensando que Cristo é o nosso modelo, e trazendo o nosso irmão junto, para que ele imite também a conduta de Cristo. E assim ser limpo, ser purificado, ser transformado e poder ser cheio do Espírito Santo. Porque ele medita dia e noite na palavra do Senhor. Eu e você meditamos dia e noite na palavra do Senhor. E só podemos ser cheios do Espírito Santo quando colocamos ele no centro da nossa vida. Quando colocamos ele como prioridade, como um espelho para imitar e seguir, buscar e meditar dia e noite, sabendo que Ele é essa água corrente que vai nos ajudar a frutificar. Amém? E o versículo que a gente leu em 1 Coríntios, quando Paulo adverte, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Tem cara de crente, se veste como crente, mas não é crente. Quantas vezes a gente não se depara com pessoas assim? E quantas vezes nós
não temos comportamentos assim também. Não podemos ser hipócritas. E muitas vezes a gente negligencia a obra do Senhor e induz a outros a fazerem o mesmo. Às vezes, não com palavras, mas com conduta, com o nosso comportamento. Então a nossa vida, ela é verbalizada pelas nossas ações, pelos lugares que a gente anda, pelas roupas que a gente veste, pelos costumes que a gente não abre mão, por hábitos, muitas vezes que já foram entronizados na gente e a gente acha que é normal, mas não é normal, porque vai contra a palavra do Senhor. Então não é só de falar, precisamos observar o comportamento daquelas pessoas que a gente se associa, mas também o nosso comportamento. Será que não somos nós também que estamos influenciando negativamente a vida do nosso irmão? Estamos minando a vida espiritual dele? Por algo que a gente fala, por algo que a gente faz, por simples gestos, por simples comportamentos que desagrada a Deus. E revela muito de nós. Revela muito de quem nós somos. Mas o importante de tudo isso é você saber que você precisa, e é eu saber que eu preciso ser sempre imitadora de Cristo, porque a probabilidade de errar é bem pequena quando a gente tem Cristo como alvo, e quando a gente tem no nosso coração o desejo de imitar aquele que é o grande, que é o mestre, e que aqui na terra, como homem, se fez carne como nós, mas não foi igual a nós, ele foi perfeito. E essa perfeição é que nós temos que buscar, precisamos buscar. E assim ser exemplos de bons cristãos e boas companhias, bons testemunhos. Amém? E Paulo, ele advertiu a igreja, porque na ocasião, Paulo alertou ideias erradas, né, que era o contrário à vida espiritual. Eles não estavam acreditando na ressurreição. E Paulo disse, né, se eles não acreditam na ressurreição, então por que Cristo morreu? É só um exemplo que serve hoje para a gente também. Porque muitas vezes a gente está sendo alimentado e somos alimentados com a palavra do Senhor. De várias maneiras, de várias formas. Mas queremos ouvir as conversas alheias. Conversas que não agregam a nossa vida espiritual. Queremos acreditar naquilo que as pessoas que não é da nossa fé acreditam, porque é mais favorável, porque é bom, porque é confortável. Mas Paulo vem dizer, não se deixem enganar com essas conversações. Seja sempre vigilante, sabe? Sempre atento, sempre ouvintes da palavra, para você não ser enganado. Olha, muitas vezes a pessoa se deixa se perder. E a gente já viu quantas pessoas que a gente conhece, que andavam junto conosco, né? E no decorrer da vida, elas foram tomando outros caminhos. E aí você vai investigar um pouquinho a vida de um e a vida de outro, você vê que sempre tem alguém que contribuiu para aquele desvio. Por quê? Uns têm um hábito de copiar, de imitar, de seguir e de praticar as coisas das pessoas que andam junto. Quando você vê um motim, quando você vê um grupo de pessoas, de amigos, por ser natural, a gente já olha e já fica, né, em atenção. Tem alguma coisa de errado ali, tem muita gente. E realmente, quando a gente vê um monte de gente se aglomerando, se associando, a gente já fica em atenção. Por quê? A probabilidade deles fazerem as mesmas coisas, ainda que sejam coisas positivas, é muito grande. Então, o que eu quero dizer é assim, que as pessoas que virem se associar com cada um de nós aqui, que seja para imitar a conduta de Cristo, que seja para imitar aquilo que Cristo está nos ensinando, para a gente ser mais feliz e mais do que bem-aventurados. Por quê? Nós sabemos da palavra, nós conhecemos a palavra está nos edificando, está nos enchendo, e a gente está trazendo outras pessoas para imitar, não a nós,
mas a Cristo, a conduta de Cristo, a palavra do Senhor. Que não sejamos nós a envergonhar o nome de Deus com condutas impróprias, com conselhos tolos, e afastar a vida do nosso irmão, e envergonhar a vida até de um ímpio, de um descrente, com conselhos que às vezes a gente não buscou a Deus, mas está falando do nosso próprio entendimento. Então, eu e você precisamos ser canal de bênção na vida das pessoas, ter a vida de cada um como preciosa, e sempre buscar a direção de Deus antes de aconselhar sobre qualquer coisa, porque nós sabemos que as pessoas são influenciáveis. Então, se você falar qualquer coisa que seja desacordo com a vontade do Senhor, talvez aquela vida se perca. E ai de nós, se uma vida se perder. Amém? Provérbios 13, 20. Louvado seja Deus. Que diz assim, ó. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Está falando de escolhas, né? Então a gente tem o poder de escolher com quem a gente quer se associar, não é? A gente tem que conviver com todo mundo aqui na terra. A gente trabalha com vários tipos de pessoas, né? Dentro mesmo da igreja, às vezes a gente se associa mais com um e mais com outros. E uma coisa que eu achei muito interessante foi uma coisa que a irmã Marília ela falou no nosso encontro de mulheres, né? Porque às vezes a gente acha porque um grupinho tá junto é panelinha, nem sempre. E ela fez uma boa colocação quando ela falou: eu não vejo como sendo panelinha um grupo das pessoas da cantina estarem juntas, porque a gente está ali no mesmo momento, no mesmo tempo, a gente gosta das mesmas coisas, a gente está ali na escala fazendo, então é normal que a gente fique mais junto, porque os nossos assuntos são semelhantes. E é uma realidade. E às vezes a gente vê um aglomerado de pessoas, 1, 2, 3, se reunindo com mais frequência, e a gente já tem por julgar que está fazendo acepção de pessoas, é panelinha, está se associando. Não, nem sempre. As pessoas, elas têm semelhanças, né? Sincronizam e acabam por causa dessa situação que ela colocou, ou situação parecida, se associando mais, né? Mas ela também pode, ela tem o poder de querer estar com outras pessoas também, né? E é sobre esse querer que eu quero focar, porque nós precisamos querer estar com pessoas sábias, para a gente ficar mais sábio. Não é verdade? Ninguém vai te obrigar a andar com quem você não quer andar. Mas a palavra de Deus já está instruindo aqui, ó. Aquele que anda com sábios ficará cada vez mais sábio. Então, se você se associa com crentes, se você se associa com filhos verdadeiros de Deus, que buscam a palavra, que andam à luz da palavra, que querem se encher do Espírito Santo, a probabilidade de você estar aqui sendo mais sábio, mais cheio, mais conhecedor da palavra é bem maior do que se você se associar com um tolo, que vai te levar muitas vezes a se afastar mais e mais da igreja. Já ouvimos que pessoas às vezes começam a namorar. Eu gosto desses exemplos para a gente entender melhor. Começa a namorar. E aí o que acontece? Uma é crente e uma é descrente. A probabilidade do crente ficar descrente é maior do que o descrente virar crente. É ou não é? Não é bem maior do crente sair do que o descrente entrar? Vai dar certo isso? Mas você, a pessoa, né, tem o poder de escolher se ela quer permanecer ou se ela quer se apartar. O Senhor nos deu essa sabedoria, não é verdade? E eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa, né, que foi o filho de Salomão, Roboão, 1 Reis 12, diz que ele, após a morte de Salomão, ele rejeitou o conselho dos sábios, das pessoas mais velhas, né,
dos orientadores com mais experiência e foi buscar conselho com os jovens. E ali, aquela escolha, má escolha dele, trouxe divisão no reino. E muitas vezes, no meu comportamento, o seu comportamento é assim. Ao invés da gente buscar conselhos com pessoas mais firmes na fé, pessoas mais vividas, mais experientes, a gente busca conselho às vezes com descrente. Busca conselho de quem a gente está vendo que não está buscando a palavra do Senhor, que não está firmado, que está com sérios problemas espirituais, não é problemas terrenos. Problemas terrenos todos nós iremos passar. Ímpios, não ímpios, crentes e descrentes. Todos nós vamos passar, mas o problema espiritual, ele se inicia quando a gente se aparta da presença do Senhor. E como se aconselhar uma pessoa que não está firme, buscando, perseverante na presença de Deus, que não tem buscado, que não quer se encher da presença de Deus, fica complicado. Então, o tolo é quem busca aconselhamentos de pessoas assim, quando na verdade essas pessoas precisavam ser ministradas para retomar ao verdadeiro evangelho, para retomar a sua vida espiritual com Deus, e não para aconselhar, né? A gente sempre tem que buscar o mais sábio, ou seja, o mais firme, forte espiritualmente, para poder ficar semelhante a ele, e não o contrário. Então temos que usar dessa sabedoria, para a gente não cair, enfraquecer na fé, entristecer o nosso coração, desanimar, e muitas vezes até se afastar da igreja. E um culto ou outro, daqui a pouco a gente está saindo por completo. Porque começa assim, ó, devagarzinho, com sutilezas. Hoje eu deixo de vir na EBD, amanhã eu não venho no culto. Na outra semana eu não venho nem na EBD nem no culto. Depois eu também não venho no outro e no outro. Aí vem nenhum, e assim vai. E a gente vai se enfraquecendo. E por estar fraco, e por não saber se associar com boas pessoas, não tem nem quem vá buscar. Não tem nem quem vá atrás, para puxar de novo ao caminho da retidão, dar um chacoalhão, um alerta e falar: escuta, acorda, o que você está fazendo? Porque o conselho dos sábios é assim, é honesto, é perspicaz, é na lata. Acorda que você está errado, crente, vigia, vamos orar, vai buscar. Você é a coluna da sua casa. São coisas que o crente precisa dizer de imediato, de pronto, para outro que está fraco. E não acariciar, passar a mão na cabeça e dizer que está correto, porque isso só vai afastar o seu irmão, o meu irmão, da caminhada, que já está difícil para ele. Então, eu e você somos instrumentos de Deus para fortalecer, para ajudar, para ser o ajudador dos nossos irmãos, boas companhias. Porque se um dia ele cair, você o ajuda a levantar. Assim como se você cair ou eu cair, vai ter quem o ajude a levantar. Não é verdade? Eu gosto de dizer melhore. Diga para o seu irmão também, melhore. Copiei da minha irmã El. Porque é assim, a gente precisa copiar o que é bom. Guardar o que é bom. Nossa, mas como isso pode ser bom? É bom porque é um alerta para a nossa vida. É como se ela falasse: ó, presta atenção, fique em atenção, para de vacilar, acorda. Está na hora da gente despertar. E o amigo verdadeiro, ele faz isso com você. Ele fala aquilo que é necessário para a sua correção, para a sua disciplina, para a sua advertência. Mas tudo isso porque Ele te ama e Ele quer você aqui ó, na casa, congregando junto. Então, melhore. Diga para o seu amigo isso. Esteja comigo. O culto não é para faltar. O culto é para se estar cheio, presente, de corpo, alma. Amém? Glória a Deus. E um exemplo de uma pessoa que deixou uma má companhia acabar com a sua vida espiritual foi Sansão. Vamos ler aqui em Juízes 16. Essa história é muito conhecida.
deixou, né, que essa má companhia influenciasse ele, Dalila, e olha o que aconteceu com ele, a gente já sabe, né? Juízes 16, 19 e 20, que diz assim: Então ela chamou Sansão aos filisteus, então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor tinha o deixado. Por que isso aconteceu? Porque ele confiou não só a sua vida física, ele confiou a sua vida espiritual a uma pessoa que não era temente a Deus. Ele se associou com pessoas que andavam totalmente na contramão dos ensinos do Senhor. A história é bem longa, mas é fácil da gente memorizar, né? Não foi apenas os cabelos que ele perdeu. Ele perdeu o que ele tinha de mais precioso, que foi dado pelo próprio Deus a ele. Então não perca o que você tem mais precioso no seu ser, a sua intimidade com o Senhor, os propósitos que o Senhor tem na sua vida, os dons que o Senhor tem colocado com você, dando a outros que não andam de acordo com a vontade de Deus, buscando conselhos a pessoas que vai te fazer sair da presença do Senhor. A primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente se associa, quando a gente busca amizade com as pessoas é: essa pessoa é da mesma fé que eu? Ela crê no mesmo Deus que eu? Ela pensa assim como eu penso? Porque como é que vai andar junto se tiver pensamentos diferentes? Ações diferentes? Já pensou um casal? Um vai para a igreja, outro vai para o bar? Se eles se converteram depois, se houver conversão depois, tudo bem, mas se eles já estão na igreja e continuam com essa prática, alguma coisa está errada e algo não vai dar certo no meio dessa confusão. Não dá certo, irmãos. Por isso a gente precisa sempre buscar estar com pessoas da mesma fé, se associar com pessoas do mesmo pensamento, que imite a Cristo. Então não se engane com a aparência, não se engane com a forma de falar, com os lugares, sabe? Com a aparente bondade daqueles que não temem ao Senhor. Porque isso pode te afastar da presença do Senhor. Assim como Sansão, que tinha propósito, que tinha sido separado, e ele jogou tudo fora, porque não foi sábio, andou com pessoas erradas, e contou de algo espiritual para quem era carnal. Olha o perigo. Coisas espirituais, disse Paulo, só podem ser discernidas por quem é espiritual. Busque pessoas espirituais no meio da sua fé, para que no momento oportuno ela possa te aconselhar, você continuar na caminhada com Cristo, independente da situação. Para que a gente não caia por desânimo. Às vezes a gente acaba desanimando, não é porque uma situação difícil aconteceu, mas porque a gente se frustra com alguma pessoa, com alguém na igreja, dentro da nossa casa. A frustração, ela vem com as pessoas que a gente mais ama. Porque quem a gente não ama, se fizer alguma coisa com a gente fica bravo na hora, mas depois dorme tranquilamente. É ou não é? Tranquilamente. Agora, se alguém que é seu irmão querido, que é sua irmã querida, congrega com você, estou dando um exemplo nosso, porque é o que pode acontecer com a gente, fizer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa para nós, a gente vai ficar chateado, vai até murmurar e vai reclamar. E nessa reclamação, alguém que não esteja totalmente firmado na presença do Senhor, pode ter outra interpretação, e ali já minou uma alma. Então a gente precisa vigiar naquilo que a gente fala, a gente precisa vigiar na forma que a gente age. Então é na conduta. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu aprendi uma coisa quando eu era pequena e realmente, todos vocês já ouviram, né? Como Cristo agiria.
Toda ação tem uma reação, né? Mas o que nos paralisa é a pergunta: como Cristo agiria nessa situação? Porque às vezes dá vontade de, né? Carnal. Mas aí vem alguém espiritual, Cristo. Ore por ele. Ore. É assim, não é? Que acontece com a gente? Então a gente precisa ter pessoas ao nosso lado que nos digam: ore ao invés de brigar. Ore ao invés de xingar. Ore ao invés de excomungar. Que a nossa boca tem que ser santa. Não pode ser proferir palavras tolas, para assim a gente não se associar com os tolos, mas sim com os sábios e se tornar mais sábio. Amém? E Eclesiastes 4, 9 e 10. Diz assim, vou ler aqui no telão. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Hoje lá no grupo de casais a pastora colocou, acho que foi esse texto, não foi? Ou foi a continuação dele. Realmente, é melhor estarmos em dois, em todos os sentidos. É melhor você ter uma companhia. É melhor você ter amigos. Provérbios vem dizer também, né, que há amigos mais chegados, mais próximos do que o próprio irmão. E é verdade, é muito bom você saber com quem você pode contar. Quando você precisa e quando você não precisa também. Porque o amigo, ele não é só para o momento da dificuldade. É para um momento prazeroso também, é para se alegrar com você, é para festejar com você. Mas no momento da dificuldade, no momento em que você se encontra com decisões que vai marcar a sua vida, é importante você ter esse amigo mais chegado que um irmão para poder te orientar à base da palavra do Senhor sobre como você deve agir, sobre como você deve seguir. E não ser tolo e se desvirtuar do caminho. E se enfraquecer porque não está nutrida nas águas correntes de Cristo. Isso é importante a gente saber. Com quem vamos nos associar. Amém? João 15:15. Jesus dizendo. João 15:15. Olha o que ele fala. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Amém? Quem não quer ter um amigo assim? Que conhece tudo ao seu respeito, que você pode verdadeiramente confiar. Esse amigo é Cristo. Ele agora nos reconhece como um amigo. Ele nos chama como um amigo. E quem tem amigos mais próximos que irmãos, mais chegados que irmãos? São aqueles que sabem escolher bem as companhias, que sabem com quem se associar. São esses que são imitadores de Cristo, que também tem Cristo como amigo. Porque se ele não é amigo de Cristo, se ela não é amiga de Cristo, ela só pode ser inimigo. Aquilo que não é amigo é inimigo, não tem meio termo. E a amizade com o mundo se faz inimizade com quem? Com Deus. Então a gente precisa ter amigos que são amigos de Cristo, que imitem a conduta dele. Amém? Louvado seja Deus. Então avalie as pessoas que estão no seu âmbito de trabalho, na sua vizinhança, sabe? Às vezes pessoas da nossa família, pessoas que frequentam os mesmos lugares que você, pessoas da sua rede social. Avalie, seja criterioso, porque elas podem te afastar do Senhor. Elas podem impedir a sua caminhada cristã, te impedir de buscar o enchimento do Espírito Santo. E às vezes uma só palavra vai ser o suficiente para te afundar e te tirar da verdade, do caminho da verdade. Porque a palavra maldita, ela é perigosa, ela é assassina, ela acaba com a nossa vida espiritual. Então cuidado com o que você permite entrar no seu ouvido e descer no seu coração.
Amém? Então se pergunte, eles te aproximam ou te afastam de Deus? Porque você precisa decidir andar com as pessoas que te aproximam de Deus. Escolha as boas companhias. A Bíblia diz em Gênesis que Enoque andou com Deus e não foi mais achado. Olha que maravilha. Ele foi sábio, decidiu andar com quem era sábio. Amém? É uma ótima reflexão. Ande com as pessoas que te enchem da presença do Senhor, que te aproxime mais do reino e não o contrário. E veja também, a gente precisa se examinar também, não. Nós precisamos ver dentro de nós a nossa conduta e ver, né? Será que eu estou sendo uma boa companhia para o meu irmão? Será que eu estou sendo um bom exemplo para o meu irmão? Será que ele tem me imitado? Porque se somos todos imitadores de Cristo, se não estão te imitando na sua conduta, algo de errado tem. Se não estão imitando a minha conduta, algo de errado tem. Se esse serve verdadeiramente a Jesus. Amém? Então hoje, eu peço a você, seja uma boa companhia para o seu irmão. Busque ser uma boa companhia para ele, no sentido de que ele é importante para você na fé. Então precisa ser cauteloso em tudo que for falado, de tudo que for orientado, sempre pensando, eu preciso querer o melhor para a vida do meu irmão, porque a vida dele é preciosa para mim. Então eu vou ter o cuidado, eu vou ter o zelo de instruir ele de acordo com a palavra do Senhor, porque eu me preocupo se ele se perder. Eu não quero, eu quero que ele esteja aqui, orando, buscando, se santificando, aprendendo, querendo mais de Deus junto comigo. E assim a gente cresce. Esse é o crescimento mútuo dentro da igreja. Sabe? Amar uns aos outros é isso. Ser uma boa companhia para o meu irmão, ser uma boa companhia para a minha irmã, porque ele vai saber que se ele precisar, e se ele também não precisar, você estará para poder ajudar, para poder segurar na mão dele, e para vocês juntos continuarem na caminhada até a volta de Cristo. Amém? Então, ore pedindo ao Senhor discernimento, todas as vezes que for necessário, para poder orientar, para poder instruir, para poder orar pela vida do seu irmão, como a gente vai fazer agora aqui. Se encher do Espírito não é só nós precisamos querer que outros se encha também do Espírito Santo. É para todos, assim como em Atos, todos reunidos e cheios do Espírito Santo de Deus, buscando em um só Deus, um só Espírito, um só propósito, todos amigos de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E para finalizar, Efésios 5:18. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Encher pelo Espírito. Somente em ambientes e com pessoas que são amigos, que são companheiros de Cristo e dessa verdade que a gente prega. Se associando com pessoas erradas, dando ouvido com pessoas erradas, não tem como se encher do Espírito Santo de Deus. Então eu te convido a você ficar em pé. Eu já chamo o diácono Tiago. E no momento da oração, a gente busque por nós e busque